Oi, irmãos, a paz do Senhor. Bom, conversando com uma amiga agora há pouco, me recordei de um dos trechos do vídeo da Erin. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui na descrição. Ela é a autora do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. E no site dela tem os livros que ela escreveu a respeito de restauração e tem alguns cursos. No primeiro curso tem os vídeos. Todo mundo, assim, geralmente que entrou no deserto há uns 2 anos atrás, era uma febre. Não sei se ainda hoje é. Mas, assim, o que eu me recordei dos vídeos, algo que foi muito especial na época, foi quando ela se referiu aos filhos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o que foi que ela falou? Eu não vou saber exatamente qual foi o vídeo, porque ela só cita é muito rápido, mas aquilo ali gravou na minha memória. Que ela falou assim: o tempo de deserto dela foram 2 anos. E os filhos dela, que eu acho que durante o deserto ela tinha 4, ela disse que eles, até hoje, né, hoje já são casados, adultos e tal, mas ela disse que até hoje os filhos se recordam da época do deserto dela como sendo a melhor época da vida deles. E por que que isso... Da onde que essas crianças tiraram isso, né, gente? Bom, ela provavelmente e com certeza ela se dedicou aos filhos naquela época. E ela conta algumas situações. Eles passaram bastante privação, eles perderam a casa. Me parece que ela foi morar num canto bem diferente. Eles moravam numa casa muito bonita, acabaram indo morar num apartamento bem pequenininho, dormindo com colchões no chão. Tiveram que vender até as Bíblias, perderam tudo, ficaram sem nada e eles viviam de cupons, sabe? Então, assim, passaram bastante privação. E como que essas crianças se apegaram a essa época, que deveria ter sido uma época bastante triste para elas, traumática e tudo, mas elas se apegaram a essa época como a melhor da vida delas. Porque a Erin se dedicou a ensinar as crianças a aprender sobre Deus. E no vídeo ela não conta muito o que ela fazia, mas ela orava com as crianças, ela comprou, depois acabou comprando Bíblias usadas naquelas garagens seio. E ela se dedicava com trabalhos, né, na comunidade. Ela, mesmo com privações, ela conseguia reunir alimentos para compartilhar com as pessoas que não tinham, menos do que eles, né? Então, eu me recordando disso, eu lembro, né? Lembrei disso porque foi isso que eu tentei fazer na minha vida. Tento fazer, né? Já que eu ainda estou passando por esse momento. E assim, gente, eu realmente crio com o meu filho memórias, sabe? Eu quero que meu filho ele tenha boas recordações desse momento. Apesar que eu sei que ele sofre, me vê sofrendo, nós sofremos juntos. Não é, eu não tô falando isso aqui como se fosse, vamos transformar o deserto numa Disney. Não é isso. Mas eu quero que meu filho tenha lembranças espirituais, principalmente elas, sabe? E a minha dedicação ao meu filho, ensinando ele a palavra de Deus, foi o que me trouxe para a palavra, uma coisa que eu sempre ressalto aqui. Ensinar e ler a Bíblia para o meu filho foi o que me despertou vontade para fazer o mesmo quando ele não estava comigo. Então, com ele, eu li algo infantil, no começo, né? Eu li algo infantil, uma historinha bíblica de criança e tal, e depois ele mesmo quis que eu lesse a Bíblia de adulto, né? Como ele falou. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês 2 versículos que falam sobre isso. O primeiro deles está em Gênesis 18:19. Deus disse a Abraão dessa forma: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus não escolheu Abraão em vão, sabe, gente? Deus escolheu Abraão como um exemplo. Ele já era um exemplo de um homem de Deus, né? E Deus deu uma promessa para ele, e ele pôde, não só através dessa promessa, ele pôde praticar aquilo que o Senhor prometeu.
né, que era passar para os filhos o que ele já tinha, ele já guardava o caminho do Senhor e ele já praticava a justiça, juízo, e ele podia ensinar isso aos filhos. E eu também queria compartilhar um outro versículo que está em Deuteronômio 6, de 6 a 7, que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto, ele resume, gente, tudo que eu quero falar para vocês. Eu vou ler novamente. Moisés falou essas palavras, acho que foram das últimas palavras, assim, dos últimos momentos dele de vida, né? Ele estava falando para o povo de Deus. Ele falou assim, vou dizer novamente: Estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E é quase como se eu estivesse me vendo aqui nesse versículo, sabe, gente? Porque é exatamente isso que eu tenho feito com meu filho. Eu tenho tentado inculcar na cabeça do meu filho o que eu tenho aprendido. Quando eu estou em casa, em momentos, às vezes, de brincadeira, às vezes fazendo tarefa. Se eu estou fazendo tarefa, às vezes eu lembro de algum versículo e eu compartilho na hora com ele, sabe, assim. E andando pelo caminho, eu estou no carro, gente, às vezes, e eu vou conversando com ele. Por exemplo, no carro eu não permito que meu filho fique no celular, um exemplo. Porque eu quero que ele vá pensando, eu quero que ele vá meditando. E também é um tempo que a gente vai conversando e desenvolvendo assuntos da vida mesmo, sabe? Falo sobre Deus, escuto louvor, converso com ele, quais são as dificuldades, sobre o colégio. Enfim, coisas assim. E assim, ao deitar-te e ao levantar-te, quando meu filho vai deitar, nós lemos a palavra. Inclusive, é tão já sistemático, ele não me deixa dormir se eu não ler a palavra para ele. E eu louvo a Deus por isso. Porque, assim, o fato de eu ter feito isso com meu filho, ele ao mesmo tempo me cobra, né? Porque são disciplinas que nem só todos os dias são fáceis de fazer. E ao levantar, não tem um dia que meu filho não levante, que eu não esteja com a minha Bíblia na mão, sentada na mesa do café lendo. Então, todas essas coisas eu sei que estão sendo marteladas, né, na cabecinha dele, dia após dia. E é algo que eu sei que meu filho, ele vai ter prazer de lembrar, sabe? Ele vai ter, assim, emoção de lembrar. Ele vai saber de onde ele veio, né? Por que que meu filho se construiu dessa forma? Porque nesse tempo nós nos dedicamos a todas essas coisas. E principalmente ao conhecimento de Deus, né? Que é o que tem nos transformado. Tem transformado a mim e a vida do meu filho. E é durante nossas conversas, né, que eu lendo a palavra e eu vou ensinando a ele sobre fé, sobre respeito, sobre amor incondicional, que é o que Jesus fez por nós, por exemplo, quando morreu na cruz. E é o que nós temos que oferecer. Nós temos que oferecer para o Pai, mesmo que o Pai esteja nesse momento vendo um momento egoísta, vendo um momento que ele não está pensando nem em Deus, nem necessariamente em nós. Mas que nós consigamos amá-lo dessa forma. Então, assim, todas as noites a gente ora por ele, pela pessoa com quem ele está. E dessa forma eu vou ensinando meu filho a orar, a ter fé. Eu explico que fé não é você ter... fé a gente tem que aguardar, né? Porque a fé, ela é uma certeza que as coisas vão acontecer, mas a fé não nos diz quando as coisas vão acontecer. Então, a gente precisa aguardar, e esse aguardo faz a gente criar várias coisas que são frutos do Espírito. Um deles é a paciência. E então, eu vou desenvolvendo várias conversas, né? Então, assim, eu ensino meu filho a respeitar e a amar o pai dele. Eu ensino meu filho a importância de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra de Deus. Eu ensino meu filho a distinguir entre o certo e o errado, quando eu explico para o meu filho que o que o pai está fazendo não é certo. Olha o que a palavra diz. Ontem a gente estava lendo Oséias, gente. E foi engraçado, porque o meu filho, a gente começou a ler sobre Gomer, ele virou para mim e falou: mamãe, ele está descrevendo você. Ao mesmo tempo que eu fiquei assim, foi um misto de sensacional. Ao mesmo tempo eu fiquei envergonhada, ao mesmo tempo eu entendi que é verdade, a palavra, ela quase me descreveu mesmo, porque eu era aquela mulher adúltera e tudo.
E meu filho sabe, né, da história, contei assim, da forma como a criança pudesse entender e tal. Então foi engraçado porque o meu filho me viu na palavra, né? Viu aquela mulher adulta, ele identificou que sou eu e eu pude explicar para ele o que a palavra estava dizendo. Ele estava falando sim de uma pessoa, ele podia sim identificar a mãe dele ali, mas na verdade ele estava comparando, né? O noivo com a noiva, estava comparando Deus com o povo dele, igual ele compara um marido e uma mulher num casamento. E aí eu expliquei todas as coisas através da palavra que nós estávamos lendo. E aí eu falei, filho, olha, Deus amou a, a gente, somos a igreja, igual esse marido amou a mulher, mesmo que ela é adúltera. A mulher, nós somos a igreja, nós também pecamos contra o Senhor, nós também criamos outros ídolos, muitos no nosso coração, nossos filhos, trabalho, marido, casa, a nossa própria vida, dinheiro, nós criamos N ídolos no nosso coração, temos que nos livrar dele todos os dias. Mas Deus continuou nos amando, né? Tanto que mandou o seu filho Jesus. E aí vai. E aí eu vou desenvolvendo todas as conversas, sabe? Não é todos os dias que nós desenvolvemos conversas de horas da palavra, mas algumas vezes a gente entra, né, em assuntos. A palavra nos puxa para assuntos pessoais. E isso é maravilhoso, sabe, gente? Poder. Eu, sinceramente, assim, escolheria viver o deserto novamente, só para ver tudo que eu vejo na vida do meu filho. E assim, é de uma emoção que eu não consigo descrever, sabe? Em saber que eu não estou criando apenas memórias boazinhas de serem lembradas, mas eu estou criando, eu estou encaminhando, na verdade, né? Uma criança para andar nos caminhos do Senhor. E eu comecei a fazer isso através do meu deserto. Então, sou muito grata a Deus pelo meu deserto. Sou muito grata a Deus porque Ele me deu esse direcionamento e me deu essa força que vem dEle para que eu possa estar fazendo isso com o meu filho. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Um grande abraço.